Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast da Escola de PI. A gente começou o nosso ano de 2023 aí com algumas gravações muito especiais. Hoje é mais uma delas. Estamos aqui com Lívia Maia, sócia, né, do Denis Borges Barbosa Advogados, head da área de patentes do escritório. Lívia, ela é bacharel, vou fazer uma pequena apresentação sua, Lívia. Lívia, ela é bacharel em Direito pela PUC, ela é especialista em propriedade intelectual também pela PUC Rio, ela é mestre em Direito Civil pela UERJ, doutoranda em Direito Civil também pela UERJ. A Lívia, Lívia, o seu currículo é extenso, então fique à vontade para fazer inserções e me corrigir se eu estiver errado. Lívia, ela é membro da Comissão de Direito da Moda da OAB Rio, também compõe a Comissão de Direito Civil da OAB Rio e compõe como membro convidada da Comissão de Direito da Moda, né, do Rio Grande do Norte. OAB do Rio Grande do Norte. Perfeito, Lívia. Seja bem-vinda. O papo hoje vai se pautar sobre um papo mais geral sobre PI, e nós vamos fazer aqui um aprofundamento, principalmente num tema hoje que é pujante no mercado, principalmente na nova era do direito, que é Fashion Law, direito da moda. Então, Lívia, por favor, fique à vontade. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, Escola de PI. Prazer estar aqui com vocês hoje. O currículo não é tanto extenso assim, mas muito trabalhoso. Foi muito tempo para construir ele. Uma vez me fizeram uma pergunta, há pouco tempo atrás, coisa de Instagram, né? O que a gente vê no Instagram, normalmente, não é que não seja a vida real, mas a gente faz o recorte do resultado. Não necessariamente de cabelo, mas do resultado. E aí me perguntaram, nossa, mas poxa, mas assim, você é tão bem-sucedida? Como que a gente faz? Eu falei, olha, eu não sei se eu sou tão bem-sucedida, mas assim, o que eu fiz foi isso. E a pessoa falou assim, tá. É porque a gente vê ali o resultado, né? Então, o suor, obviamente, a gente... não que esconda, mas, obviamente, ali também não é um diário da vida real. Perfeito, Lívia. Lívia, eu acho que a gente pode começar falando sobre o início da sua carreira jurídica. Vamos começar bem rapidamente. Seu interesse pelo direito, né? Você vai falar sobre o interesse pelo direito, sua experiência na graduação da PUC, também como começou o seu interesse por propriedade intelectual. Eu não sei porque eu entrei na faculdade de Direito, eu queria fazer Medicina. Já tinha feito uns 2 ou 3 vestibulares para Medicina e eu resolvi, então, fazer Direito na prova da PUC e passei. Então, caí ali de algum modo. Comecei a faculdade, o que foi excelente ter começado a faculdade com alguns poucos anos a mais que meus colegas, que fazia quando a gente é muito jovem, esses poucos anos fazem diferença, a gente tem uma visão diferente. E, ao mesmo tempo, como eu caí sem saber porquê, eu estava com a cabeça muito livre. Eu não tinha uma família que seguia tal área, eu não tinha o interesse por tal área. No máximo, eu tinha o interesse por filmes americanos de serial killer, de julgamento, que não é a realidade brasileira. Enfim, então, de cabeça aberta, um dia, no quinto período, eu vi um cartaz no sexto andar, o Daniel também estudando na PUC, que é onde fica a maior parte do curso de Direito, Departamento de Direito. Tinha um cartaz, uma chamada para o PIBIC, que é uma iniciação científica, que é mantida pelo governo federal em todas as faculdades, mesmo a PUC sendo privada. E tinha algumas matérias, entre elas propriedade intelectual, e tinha também societário. E acho que, como a maior parte, ao menos da minha geração de alunos na PUC, todo mundo tinha os olhos brilhando para o societário. Talvez porque desse mais dinheiro, ou que parecia dar mais dinheiro pra gente ali. E eu olhei aquilo e falei, bom, vou fazer o de societário. Mas eu olhei e falei, propriedade intelectual, o que é isso? Achei interessante, vou me inscrever também, vou pesquisar o que é. Mas primeiro eu me inscrevi, depois fui pesquisar. Minha pesquisa, obviamente, né, já com o nome do professor coordenador, eu caí direto no site do escritório, do DBBA. Achei interessante. Já percebi ali que o Denis era o maior nome do Brasil, ou um dos maiores nomes do Brasil. Comecei a ler, achei muito interessante. Achei interessante porque me parecia menos burocrata, né? Um dia a dia menos burocrata. Muitas relações interdisciplinares, óbvio que ali eu não entendi o que eu vejo hoje, mas já vi que era algo interdisciplinar e achei interessante. Enfim, fiz a prova, fiz a entrevista e passei para o PIBIC. Passei para os dois, resolvi ficar no de PI,
Logo depois, pedi um estágio no escritório com o professor coordenador, o professor Pedro Barbosa, hoje é nosso sócio. E entrei no escritório, comecei a trabalhar, então, na equipe de consultivo direto com o professor Denis. Trabalhava com outros profissionais também, era bem interdisciplinar, tinha tributário, empresarial, setário e IPI. E ali, então, começou tudo. Acho que mais ou menos foi isso. Perfeito. E é interessante falar isso porque dentro da graduação, tirando um PIBIC, né, que é um projeto de pesquisa, um recorte ali de uma linha de pesquisa do professor e tudo mais, você teve alguma matéria específica de propriedade intelectual? Na minha época, na grade, tinha 6, 8 aulas, que era dentro de uma matéria, que era dividida em 4 professores, e um deles era o professor Pedro Barbosa, que era propriedade intelectual. Eu já estava no BIBIC nessa época, então, na verdade. Mas se eu não tivesse feito BIBIC, na meu recorte de PUC, tinha essa matéria na grade, assim, não como eletiva. Além de uma eletiva que, se eu não me engano, era algo como direito do entretenimento. Entendi. Não, isso é interessante, galera, e prestar atenção nisso, porque a PUC, ela é um caso à parte. Matérias como propriedade intelectual, mesmo dentro de um recorte de uma matéria que eu acho que era a matéria chamada propriedade, o nome da matéria é propriedade, a matéria que eram 4 créditos só, acho que eram 2 aulas por semana, 1 aula por semana, algo assim, a gente tinha dentro de um recorte, ou seja, 1/4 da matéria era de propriedade intelectual. Ou seja, é um conhecimento micro que a gente recebe na graduação e é importante dizer que a PUC, ela é um caso à parte, né? Algumas outras universidades já estão inserindo propriedade intelectual no currículo, na grade curricular, mas essa não é a realidade. Então, assim, propriedade intelectual ainda é um oceano a ser explorado de uma forma mais profunda, principalmente dentro da academia. Né, dentro da graduação, eu acho que a gente faz um papel legal aqui, que é realmente democratizar esse conhecimento, de que é um conhecimento que fica preso com ainda um núcleo muito grande de profissionais, né, e que você tem que correr muito atrás, hoje em dia com a internet, com todos os cursos estão sendo disponibilizados pela escola de PI e também com os profissionais, com o conteúdo que a gente vem trazendo no podcast. Isso tem se ampliado e nosso objetivo é ampliar isso de uma forma bem geral, nível Brasil. Lívia, então, já vi que você teve um primeiro contato hoje com o Pedro Marcos na graduação. Ele chegou a ser seu professor ou foi seu orientador de PIBIC? Foi meu professor também, depois nessa matéria de PI dentro de propriedade. E ele foi seu orientador também? Foi meu orientador. E aí, você, dentro da... Não escrevi sobre PI. Não escreveu sobre PI. E dentro da graduação, você fez o contato profissional e hoje... E aí, como é que foi essa trajetória de entrar no Denis? Como que você entrou? Você entrou com estágio, você disse, né? E como é que foi essa trajetória dentro do escritório para chegar onde você chegou hoje? Eu entrei como estagiária da área, na verdade chamava de, se não me engano, acho que era consultivo. Majoritariamente eu trabalhava com o professor Denis. O professor Denis, ele nem se concentrava, nem ele exclusivamente fazia pareceres, nem consultoria, eram pareceres e tinha algumas consultorias especiais. E eu assessorava ali, enfim, algumas pesquisas, o professor Denis, e algo que eu aprendi com ele e com o Pedro, basicamente fazer todo o trabalho sozinha, brincadeira. Você fazer, de fato, o trabalho do início até o final. Então, o fato de a gente fazer pesquisa não significava que ele não fazia pesquisa, mas era complementar e para ter diálogos também, o que é importante, né? A brincadeira não é trabalhar sozinho, mas você saber todo o processo daquilo ali, mas, óbvio, você ter pelo menos uma pessoa com que você vai dialogar. Você vai dialogar, ela precisa estudar o caso, precisa saber algumas pesquisas. Então, esse era o papel. Eu também atendia tributário, na parte de pesquisa, e tinha profissional Marcelo Siqueira, advogado, ele tinha umas pesquisas bastante interessantes com o professor Denis de tributação, direitos autorais, tributação de PI. Então, acabava bem ou mal, uma hora eu chegava em PI, tinha um pouco de empresarial, societário, com a professora Ana Beatriz. Então, a gente acabava, e a professora Patrícia Rocha, que trabalhava direto com o professor Denis. A gente estava, então, por mais que algumas áreas saíssem um pouco de PI, a gente acabava voltando sempre para a PI. E logo depois disso, na verdade, como quem me levou para o escritório foi o Pedro,
Eu, de vez em quando, trabalhava com ele. Na época, era um recorte como se fosse algo contencioso, mas tinha alguma coisa de consultivo, né? Enfim, o DBBA, ao menos no recorte que eu tenho de 12 anos de escritório, a gente, por mais que tenha algumas áreas, nunca é algo... Não é um modelo fordista de cada um vai apertar um tipo de parafuso. Mas tinha uma concentração maior ali. Na verdade, as demandas de PI contencioso estavam só com ele, e algumas coisas, obviamente, de consultivo. E aí eu fazia uma pesquisa ou outra, uma coisinha ou outra ali. Até que, eu acho que talvez um ano depois, ou algo do tipo, eu fui para a equipe dele, não full time, e aí o Denis me fez uma condição, me impôs uma condição, que fazia o que eu quisesse no escritório, desde que eu trabalhasse com ele sempre que ele determinasse, sempre que ele quisesse, que não era de nenhum modo ruim. Então, foi assim no escritório, e aí eu acho que do 6º para o 7º período, o Denis fez a proposta de efetivação, com essa condição novamente, você faz o que você quiser dentro do escritório, desde que você trabalhe comigo, sempre que for necessário. Então, o caminho foi mais ou menos esse. Então, você entrou como estagiária, foi efetivada, advogada, se tornou sócia, né? E hoje você é responsável, muito bem como você disse, não existe essa questão muito setorizada no Denis, né? Existe essa estruturação hoje em dia por conta da complexidade, da amplitude de matérias que a gente trata, né? E você hoje está mais dedicada à área de patente, não é isso? Exatamente. É uma questão organizacional, eu diria. Então, a questão no administrativo de NPI, e aí, de fato, no administrativo eu só trabalho, né? Eu coordenando ali patente, o que envolve também programas de computador, desenho industrial e contrato de transferência de tecnologia. Perfeito. Para a galera que está assistindo a gente, né? Você tem uma ampla experiência disso aí, são 12 anos já de Denis Borges Barbosa, advogados, né? São anos também de construção de uma carreira acadêmica. Então, tanto a sua vida profissional quanto a sua vida acadêmica, elas andaram juntas, né? Então, o que você recomenda, um passo a passo, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional, o que você recomenda para alguém que está começando hoje? Então, vamos lá. Quem está começando hoje na carreira acadêmica e quer seguir em propriedade intelectual, né? Quer trabalhar com propriedade intelectual, seja dentro do escritório, seja numa empresa. E também aqueles que já são advogados e querem migrar para a área. São duas vertentes. Então, o que você indica para cada um deles? Eu acho que para qualquer um deles, Daniel, é muito estudo, pouco sono, brincadeira. Muita organização, né? O muito estudo, ele precisa vir organizado. Organizado porque a sua vida, em nenhum momento vai ser só isso, né? Enfim, além, obviamente, todo mundo tem a vida pessoal, dentro da profissional, para transição, você precisa fazer alguma coisa para você pagar a conta, quando você está na transição, enfim. E cada um com a sua vida, você vai precisar dessa organização. Então, a organização para você estudar muito. E, para mim, o único caminho que eu conheço, que eu fiz, é esse, é de estudar. Então, seja para a vida acadêmica, seja para a vida profissional, o que, obviamente, podem ser estudos diferentes, né? Para a vida acadêmica, a gente tem um estudo, talvez, não sei se mais aprofundado, mas diferente, com certeza, mas é sempre estudo. Para o profissional, especificamente de PI, algo que eu aconselho, porque é algo que eu vejo, e não vejo com bons olhos, no mercado em geral, não é um caso específico, mas no geral, como PI ela acaba virando um nicho, né? A gente tem muitos escritórios que são especializados, que fazem basicamente só PI. Nunca é só PI, porque você tem um contrato ali, um empresarial, puxa algumas coisas, mas é bastante concentrado. É a gente lembrar que PI não se resolve sozinho. Tá? Então, PI está dentro do ordenamento jurídico, mas todas as outras, óbvio, mas nos outros ramos eu acho que as pessoas têm uma percepção maior. Então, além depois de ser especialista, se eu for doutor em PI, saiba, conheça outras áreas, né? Porque se a gente for fazer um contrato é direito civil. Se a gente vai fazer parte, sei lá, avaliar ativos intangíveis de uma negociação, está dentro de uma aquisição, você está falando de alguma coisa de direito societário, você também está com o pé no direito comercial. Então, a gente precisa ter um leque maior de conhecimento e não só PI, senão, como eu costumo falar, a gente vai ficar correndo atrás do nosso próprio rabo. Não, perfeito, perfeito. Então, galera, profissional de PI não estuda só PI. A PI ela é uma tutela jurídica específica para questões, situações jurídicas e bens jurídicos também específicos. Então, assim, se você não tem conhecimento jurídico em administrativo, né?
Cara, os registros são dentro das autarquias. Procedimento né? administrativo. Procedimento administrativo. Como a Lívia falou, direito comercial, direito civil principalmente, né? A grande base da propriedade intelectual tá em direito civil. Grande polêmica, eu também acho. Grande... Mas a maior parte acho que vai dizer que é direito comercial. Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, se você... E tributário, societário, se você não tem esse conhecimento, esqueça a PI. O PI, para quem quer ser um grande profissional, um bom profissional em PI, precisa sim dialogar. Então, sentar a bunda na cadeira e não é da noite pro dia. Você vê a Lívia hoje com extenso currículo, super bem sucedida, sócia de um escritório tradicionalíssimo, um escritório boutique, né? E você acha que ela fez isso da noite pro dia. Eu trabalho com a Lívia, eu sei que não. Então, assim, saibam que essa construção, ela requer tempo, paciência, né? E muito, muito estudo, investimento em network, participação. Essa questão da multidisciplinar da PI realmente é muito importante. Lívia, por que, né? E complementando, acho que é complementar, né? Por que direito civil, né? E por que o UERJ? Né? Para o mestrado, doutorado. Olha, direito civil, o UERJ primeiro começou, na verdade, nada a ver com nada. Eu entrei na faculdade, a primeira matéria, a professora Caitlin, não vou arriscar falar sobre o nome dela, que é muito difícil. Hoje diretora de departamento da PUC-Rio, eu tive aula com ela, fiquei encantadíssima com ela. E eu pensei, eu preciso ser um pouco dessa mulher. Como que eu posso ser um pouco dessa mulher? E ela tinha estudado na PUC-Rio. E tinha feito mestrado e doutorado em Direito Civil na UERJ. Falei, bom, eu preciso fazer isso. Então começou um nada. Óbvio que durante a faculdade, Direito Civil foi a matéria que mais me afeiçoei. Então também não foi tão do nada assim. E depois que eu comecei na PI, Pedro tinha feito também o mestrado em Direito Civil, então eu já tinha ali um caminho também, óbvio, inexperiente na graduação, de que havia um grande diálogo das áreas, porque eu não tinha, obviamente no 15º período eu não tinha essa noção. Então me pareceu um caminho que ia ser complementar. Eu não, na verdade, eu não sabia. Eu não queria dar aula, sempre achava que eu nunca ia dar aula, que eu não gostava disso. E aí o tempo mostra que a gente às vezes tá bem errado. E eu queria aprofundar. Então, eu queria conhecimento. E o direito civil, enfim, aí depois você vai entendendo, você vê que, de fato, os elos era necessário. Então, eu apliquei para o mestrado na UERJ. Perfeito. E é importante saber, de alguém que teve experiência nisso, como que é você equilibrar num escritório de alta performance e conseguir fazer acontecer de você fazer um mestrado, um doutorado, ao mesmo tempo tendo aulas semanais, às vezes 3 aulas semanais, tendo que dar aula, tendo que participar de comissão da OAB, tendo que atender cliente, cumprir prazo. Qual é a dinâmica qual é a solução que você encontrou para isso? Organização. Tudo está na organização. E é óbvio, né? É um período da sua vida que você tem privação do sono. Não tem como eu dizer assim, olha, todas as noites eu dormia muito bem, 8 horas, o mínimo. Não existe isso, né? Enfim, quando você começa a se organizar, fica menos difícil. Para mim, eu não conheço o caminho mais fácil, mas um caminho menos difícil. E é com experiência, organização também. Assim, Lívia, me dá faz um plano para mim de organização. Acho que com a experiência, não é só a profissional, mas você se conhecer. O seu organismo funciona melhor de noite, o outro funciona melhor de dia, então você vai... Sendo que a vida acontece normalmente de dia, a vida não acontece de noite. Uhum. Então você vai se organizando para fazer caber. O dia de todo mundo tem 24 horas, o meu também tinha 24 horas, mas eu precisava disso. Então não é um período fácil, mas é suportável, estou viva, e eu e muitos outros que vieram antes, os que vieram aí depois também, tá todo mundo vivo. Então não existe carnaval? Não existe... Sempre existe carnaval. Sempre, eu peguei um ponto... Sempre existe carnaval, sempre existe purpurina. Isso dá pra dialogar também ali com organização. Então, cara, com organização até no carnaval você pula. Então, assim, um pouco da minha experiência também entrando no 2º ano do mestrado aí. Feriado, final de semana... você vai ter que se privar disso, às vezes de estar com a sua família, de estar com os amigos, né? Não tem jeito. Sem essa privação, sem esse caminho do estudo. Então, assim, se você não nasceu numa família de advogados,
né? Ou se não, com uma raiz em PI. Se você tá vindo do interior do país, né? O interior de algum estado do país. Se você está começando do zero, o caminho é árduo, mas ele te recompensa, né? Um caminho justo, um caminho que você tenha que estudar e trabalhar de forma honesta e muito, mas você chega lá. Não é algo inalcançável, não é algo impossível, né? E nós temos aí muitos exemplos disso. Lívia, patentes, né? Quando você chegou no escritório, você disse que trabalhava mais com consultivo, né? Ali assessorando o Denis, o que poucos tiveram essa oportunidade, né? De trabalhar com o Papa da PI no Brasil. Como que hoje é a dinâmica profissional de patente? O que um profissional de patente precisa ter hoje para fazer uma boa assessoria ao seu cliente e prestar um bom serviço? Bom, em patente, para mim, é a área mais interdisciplinar de PI. Então, além do conhecimento jurídico, alguma maleabilidade no conhecimento técnico específico. Óbvio, eu não fiz engenharia, eu não fiz farmácia. Então, na verdade, você sempre vai precisar de ou alguns, né, profissionais técnicos dos setores específicos. Óbvio que há profissionais técnicos que, por exemplo, normalmente são engenheiros e que estão ali e atuam em todas as posições do campo na área de patente. E quando vem, de repente, algo bastante específico, você também vai auxiliar. Então, vou falar de caso concreto é mais fácil, né? Então, digamos que você tem uma patente, sei lá, de telecomunicações. Você vai ter um profissional daquela área. De repente, um engenheiro que faça o processo do INPI, né? Até porque no INPI, de qualquer forma, além da legislação, há regras bem específicas de como você escrever uma patente, as diretrizes do INPI, enfim, é um emaranhado de normativas bem grande. Mas, eventualmente, chegando num ponto específico, apesar daquele, digamos, profissional técnico, né, que está ali no dia a dia escrevendo, respondendo às exigências do INPI, um profissional mais específico, ou muitas das vezes o próprio cliente. A construção de um pedido de patente, ela, quando a gente está falando, por exemplo, obviamente, uma pessoa jurídica, com estrutura maior, ou o professor Pardal, né? Ninguém conhece melhor que sua invenção, que é o criador, o professor Pardal. Esse constante diálogo. Porque o INPI vai fazer uma exigência que, para mim, juridicamente, ou para o técnico jurídico, fala assim, nossa, perfeito, vai sair patente. Se o cliente falar assim, mas o meu produto está naquele ponto que vai tirar, como que eu vou reescrever? Então, tem esse diálogo. Então, você vai dialogar o tempo todo com o técnico e, obviamente, você tem que estar disposto a, de alguma forma, aprender aquilo ali. Eu não virei uma engenheira química, mas eu preciso ler aquilo de uma forma. E quando a gente chega no judiciário, lembrando que eu vou ter que dialogar com o magistrado. Então, eu preciso entender para saber passar aquilo para o magistrado, e é óbvio que quem tem o interesse e o conhecimento maior demanda sou eu. O magistrado, não é. Ele está ali só para julgar, e tem muitos outros casos. Então, eu entender para saber uma forma mais fácil, mais macia para eu passar aquilo ali. Eu sempre falo, o Daniel deve ter me ouvido falar isso, que, por exemplo, quando a gente está escrevendo, né? Se a gente tiver que reler alguma coisa, imagina você, e não é uma crítica aqui não, mas imagina se você é o julgador. Quantos processos tem naquela fila, você ter que reler tanto para entender, é possível que passe adiante. Porque, assim, o judiciário está abarrotado, não há tempo. Então, assim, o interesse que, obviamente, a advogada tem pelo caso, que eu vou passar muito tempo estudando aquilo, não é o interesse, de repente, do meu interlocutor. Então, a gente precisa... e aí, nesse ponto, para mim, é o mais difícil. Então, eu tenho que aprender a ponto de tornar aquilo mais palatável. Esse realmente é um desafio meu diário, é um desafio de qualquer profissional, principalmente que as pessoas hoje estão mais visuais, né? Estão mais ligadas a formas e figuras do que ao texto cru mesmo, né? A gente tem tido muito conhecimento absorvido por meio de vídeos, né, de gravuras, e isso a gente tem percebido. E é um desafio para qualquer profissional, mas principalmente para o profissional de PI,
E aí requer um conhecimento dobrado, que é um conhecimento de você entender aquela matéria, de você mastigar, ruminar aquilo ali e passar de uma forma, como a Lívia falou, muito palatável ao magistrado e ao seu interlocutor, né? Seja ali um técnico do NPI, seja Ao ali perito da ao causa. perito, principalmente, né? Como se você está ali num conflito judicial de patente, que é muito interessante. E como é que é trabalhar com um conflito judicial de patente, né? Porque é um negócio super complexo, né? Requer diversas mãos, né? E como é que funciona um processo de patente? Qual é o ponto alto, né? O que você mais gosta dentro de um litígio envolvendo patente? Antes de eu responder essa pergunta, você falou em figura, e o que não me ajuda muito em patente, né? Porque depender do setor, minhas figuras chamam-se fórmulas químicas, que também não vai ajudar a dialogar com o profissional do direito. Então, nem sempre facilita. Mas, assim, voltando para a pergunta do processo de patente, começando uma estrutura básica de um processo, né? Então, seja quando você entra no processo, quando eu falo você entra, seja você o autor réu, né? Enfim, a sua entrada no processo, você, óbvio, tem as teses jurídicas na sua petição, seja inicial ou contestação, mas você vai precisar de um amparo técnico. Óbvio que há causas de patente que são estritamente jurídicas, mas são pouquíssimas. A minha parte, a gente está falando de algo que vem com um técnico. Então, eu preciso de, ao menos, né, enfim, um parecer técnico para dialogar. E por que eu preciso também de parecer técnico? Não só porque, obviamente, eu, profissional do direito, não vou saber a fundo esta parte, mas porque as causas de patente, como a maior parte delas são técnicas, a gente vai obrigatoriamente ter a perícia. A perícia é feita pelo profissional técnico na área. Então, se a gente estiver falando de uma perícia vamos pensar, se é área de telecomunicações, vai ser um profissional desta área que vai fazer, não vai ser um profissional do direito. Apesar de, sim, vai ter um profissional conjunto, que a gente pede muitas das vezes eu peço sempre, a parte dos advogados, pede, olha, esse profissional, além, óbvio, do conhecimento técnico, ele tem conhecimento em PI. Ele não é formado no direito, ele não é que ele tem uma pós-graduação em PI, mas ele tem um conhecimento. Por que isso é importante? Ele tecnicamente vai avaliar aquilo ali, mas ele precisa ter a leitura do direito. Então, ele avaliou técnico, mas dentro das regras jurídicas da PI, isso aqui tem proteção, isso não tem proteção, ou isso aqui está infringindo, esse produto está infringindo aquela patente. Então, a gente tem demandas que são complexas, em sentido, como a parte técnica, a maior parte vai ter perícia, então tem esse contato com o perito. Por mais que, obviamente, o advogado ele tenta fazer um contato, o contato é dos assistentes técnicos, são os técnicos no assunto, eles que estão trabalhando e que vão fazer isso aí. E depois a gente tem, obviamente, aí a grande batalha da sentença. Se a gente tem uma ação que ela é extremamente técnica, o magistrado ele é formado em direito, obviamente. Então, por exemplo, vem uma perícia, o magistrado tende ou não a seguir esta perícia, quando o magistrado ele resolve discordar da perícia, porque é possível, ali, obviamente, senão a gente teria uma máquina julgando. Olha, o perito deu um laudo, a gente, uma máquina imprime a sentença, ou o laudo é a sentença, e não é. Então, há formas, obviamente, juridicamente, você fundamentar para aquilo é diferente, mas, obviamente, está no terreno mais difícil de argumentações. Não, perfeito. É legal você falar sobre isso, né? E falar da forma bem didática e trazer até um certo romantismo quando não é, quando é uma verdadeira batalha, porque a gente está falando aqui de uma das áreas mais complexas da propriedade intelectual, que é litígio de patente, seja de patente de telecom, seja patente de medicamento, agroquímico, né? A gente está falando aqui de um dos mais altos níveis aí que os profissionais de PI que exigem, que é exigido dos profissionais de PI. Vamos a um assunto que hoje é muito badalado, né? E pouco compreendido. E ninguém melhor do que para falar desse assunto, que é Fashion Law, direito da moda, do que a Lívia. Então, como eu disse, eu esqueci de falar que a Lívia é coordenadora do curso de extensão de direito da moda da PUC-Rio. Então, assim, nós estamos falando aqui com a coordenadora do curso de extensão de direito da moda da PUC-Rio e membro de comissões no Rio e no Rio Grande do Norte de direito da moda. Então, assim, participa de diversos eventos, está atualizado. Então, Lívia, explica pro pessoal, explica para mim, inclusive, também, o que é de fato o Fashion Law, o que é direito da moda? Direito da moda para mim, que
acho que faço parte hoje da maioria, na época não fazia, de entendimento, é que ele é simplesmente a aplicação do direito a uma indústria, um nicho. Para mim, não é nem precisa ser nicho do direito, é um nicho comercial em que o direito precisa dialogar. E aí você poderia pensar, poxa, mas por que a gente não tem direito, sei lá, e pensa qualquer outra indústria grande do Brasil, né? A indústria da moda hoje é a segunda maior empregadora do Brasil, então é uma indústria gigante. E aí eu acho, e é um achismo, porque, enfim, eu tenho alguma pesquisa, mas eu não tenho uma grande certeza de que a minha visão, né, do que eu vi nesse tempo, é que é uma indústria que ela talvez pela informalidade. Eu não sei se informalidade é o termo correto, Daniel, porque a gente parece que informalidade pode parecer pejorativo, porque a indústria não é profissional. Não é em relação ao que ela faz, como a produção dela dentro da indústria da moda, mas talvez do contato com o jurídico, com as regras legais. Então, é uma formalidade nesse sentido. E aí eu refleti, na verdade, sobre isso, que óbvio, né? Como eu estou do lado da moda, estou falando da indústria, mas eu acho que, na verdade, é um pouco mais a fundo algo cultural ou educacional no Brasil. A gente não tem grandes contatos. A gente fez direito, mas eu acho que não há uma grande cultura desse acesso de conhecimento jurídico. Óbvio que o conhecimento jurídico mais especializado vai ser para quem estudou isso, mas, no geral, a gente não tem. A gente também tem um Estado democrático de direito muito jovem. Isso pode explicar, talvez, porque não tenha tanto conhecimento. O ponto é que é uma indústria muito criativa e pouco... não sei se pouco... a gente fala isso, novamente, não é um termo pejorativo com a indústria, mas muito mais preocupada com a criação, com o seu objetivo, do que, de repente, por exemplo, com a proteção da sua criação. E aí, um outro ponto meu, e que aí eu certamente sou corrente minoritária, que eu acho que, na verdade, nem tudo tem que ser protegido. Né? Eu acredito muito mais em liberdade do que necessariamente em proteção. Mas, para isso, a gente também tem que ter a noção, né, do o que eu estou no âmbito da liberdade e eu posso fazer, entre aspas, copiar, ou o que eu não posso. Mas também a gente precisa ter esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente poderia estar falando que nos cursos, sejam cursos de ensino superior, sejam os cursos, estilo curso técnico, de pessoas da indústria da moda, terem algum acesso à proteção de IPI, direitos autorais, proteção como um todo, até, para você ter noção. Eu não preciso saber fazer um registro, mas eu preciso saber que, se eu determinada criação minha pode dar ensejo, então eu vou procurar um profissional. Então, esse é o ponto. Então, para mim, é simplesmente o direito de dialogar com uma indústria que, ao que tudo indica, tradicionalmente dialogava pouco com o direito, até mais na parte de proteção. Porque se você pensar assim, poxa, mas tem uma bagunça tributária na indústria da moda? Não. Então não é essa tamanha informalidade no direito, mas com algumas partes do direito, como a propriedade intelectual. Como é a minha especialização, na verdade, o meu foco no direito da moda é a propriedade intelectual. Não, perfeito. É excelente você desmistificar um pouco o Fashion Law, porque eu já tive contato com muita gente que achava que o Fashion Law tinha uma lei específica, né? Na sua experiência, você tem pessoas assim? Porque algumas pessoas que vinham conversar comigo, né? Alguns estudantes de direito, né? Eu tive a oportunidade de, inclusive, dar aula no ano passado na UERJ, e alguns alunos vinham falar: professor, e Fashion Law, qual é a legislação específica? Qual é existe algum livro específico de Fashion Law? E aí o que eu respondia, né? Cara, Fashion Law é justamente isso, né? Você falou muito bem, eu nunca tinha usado essa expressão, que é esse diálogo com a indústria da moda que, galera, é a segunda indústria, eu não sabia disso, que mais emprega no país. Isso porque bebida e alimento é tida como um grupo só. Então, ela fica como uma... Entendi. E aí fica em primeiro lugar, e aí segundo vem... Bebida e alimento é base, né? Basilar. E a gente tem, né, assim, três grandes, digamos, não sei se são as maiores produções, né, mas assim, uma profissional que não é da moda, né, uma curiosa da moda, mas do direito falando. A gente tem uma produção muito importante no Brasil da seda do sul do país. A seda, se não me engano, acho que é tipo A, que assim, a melhor seda do mundo é a seda que vai para a França para as
tradicionais grifes de luxo para fazerem os seus apetrechos. Houve, inclusive, um entrave, digamos assim, no Brasil, de que essa seda estava indo quase toda ou toda para fora do país. E a indústria nacional, poxa, como a gente não vai ter acesso ao que é produzido nosso aqui? E aí entraram em um certo acordo de que parte dessa seda hoje passa a ficar aqui. É um grupo de grifes também de luxo, mas nacionais, que ficam com isso. A gente tem a produção do algodão, Brasil, até porque a gente é um país agro. A moda praia, Brasil é número 1. O denim, se eu não me engano, também é muito importante no Brasil. Então, a gente tem essas grandes potências e que precisa dialogar. É um paralelo interessante, vou pensar, uma indústria muito mais nova, não sei se é uma indústria, mas enfim, um ramo, startups. É algo, a gente pode chamar de novo. Né? Existe o direito das startups? Não, mas há um diálogo, precisa haver um diálogo. E a indústria da moda é a mesma coisa. Então, cunhou-se o nome, né, o Fashion Law, e por que a gente vai até falar mais o inglês do que o português? Porque ele, enquanto matéria, digamos, entre aspas, jurídica, ele nasce, não sei se exatamente nasce, mas ele toma uma proporção nos Estados Unidos, com a professora Susan Scafidi. E aí, por isso, o termo acaba todo mundo usando o Fashion Law e não dentro disso, muito mais, por exemplo, no Brasil, do que direito da moda. Não, perfeito. Então, Fashion Law está sedimentado em direito marcário, repressão à concorrência desleal, patente, se eu posso assim dizer, direitos autorais, por óbvio. Então, assim, dentro dessas tutelas jurídicas existentes dentro da PI, né, repressão à concorrência desleal, direitos autorais, direito marcário, direito patente, desenho industrial, quais são as que são mais pujantes dentro do direito da moda? A marca, com certeza. A patente, a gente está falando de algo, acho que talvez a forma mais simples, que é algo disruptivo. Eu preciso ter uma criação nova que tenha esse passo não óbvio à frente na técnica. Não é impossível. Né? Quase todo mundo que está assistindo a gente, ou a gente aqui, está usando, por exemplo, um zíper. Um zíper já teve patente, um dos primórdios lá, mas já teve. Esporte, os tecidos, que são tecidos inteligentes dos atletas, aquilo teve, não sei se ainda está em vigor, mas aquilo já teve patente. Inclusive, tecidos que anti-Covid, eu vi muito isso. Existe um tipo de tecido, e eu não sei exatamente tecido que fala o nome, mas não vou aqui. Novamente, não sou profissional da moda. Não, eu também não. Que é tratamento de dor. Você usa aquilo ali e ele age em alguns tipos de dor. Então, assim, são tecnologias disruptivas, então a gente está sujeito, obviamente, à patente. Mas a grande, digamos, a massa não vai estar sujeita à patente, porque não vai criar, mas ele vai ter o seu nome, ele vai ter uma marca, né? Ele vai ser conhecido de alguma forma, então a gente está falando da marca. E a própria criação em si, e aí a gente tem um debate muito grande dentro da propriedade intelectual direcionada à moda, se há direito autoral nas criações, sejam de acessórios, de bolsas ou de roupas, de um vestido. E é um debate muito grande, até a finalidade. E aí, a gente também entra num debate de direito autoral, né? Se ele pode ser utilitário ou não pode. E, de qualquer forma, inclusive até para fugir, e falando aqui como advogada, né, desse debate, a gente tem a concorrência desleal. Então, por mais que algo esteja livre, então, o direito autoral ele não tem um registro obrigatório. Né? A gente está num campo um pouquinho mais difícil até de saber se é aquela questão, não, mas enfim, a gente está num campo de que algo é livre, né, para uso. Né? A regra é a liberdade, a regra não é a propriedade. Mas, digamos, você copiar ipsis-literis, né, exatamente igual, será que há esse direito dessa cópia exata? O professor Denis falava que há um direito à cópia. Porque se tudo é tudo, não, mas a maior parte é domínio público, há um direito à cópia. Mas aí a gente pode pensar, bom, mas por mais que se eu copie exatamente igual, ou se eu oferto até da mesma forma, de alguma forma, será que eu não estou não me fazendo passar pelo meu concorrente, mas aproveitando o investimento que aquele meu concorrente teve? Então, assim, por esse caminho, né, assim, falando assim, bem de forma genérica, a gente pode pensar numa concorrência desleal. Mas, de novo, lembrando que a regra é a liberdade. Não, perfeito. Então,
Não é que, às vezes, um novo design de roupa, um vestido, tô aqui sem nenhum tipo de propriedade para falar de moda, tá, pessoal? Mas um novo design de sapato, algo que tenha alguma diferenciação, mesmo que não tenha um registro, ele tem uma certa tutela jurídica, né? Em face a uma cópia exata, né? Pode, a gente pode falar. Eu prefiro não dizer que ele tem, mas que ele pode ter. A gente pode Perfeito. vislumbrar. Né? Porque assim, o que é concorrência desleal, né? E outra coisa, a gente não tem. Não há um conceito fixo, não tem uma frase bonita para dizer concorrência leal é isso. Né? Concorrência leal, enfim, e ela varia, porque cada mercado ele tem uma forma, uma conduta diferente. Então, há mercados que são mais agressivos. O público deve lembrar que há um tempo atrás, saindo da moda, mas é um caso interessante, a indústria automobilística tinha comerciais agressivos. Década de 90, 80, a indústria de refrigerantes, duas grandes concorrentes, que eu não vou falar o nome, tinham comerciais agressivos. Era o setor. Então, a gente está falando do setor mais agressivo. Há outros setores que são menos agressivos. Então, a depender do ritmo do setor, o que é desleal? Então, esse ritmo dele também modifica. Então, a concorrência leal é aquilo, enfim, a falta de lealdade e o que, às vezes, as pessoas, inclusive, tentam entrar, o que eu tento separar um pouco da questão até da moralidade, da ética, por mais que caminhe ali com o direito, mas não é exatamente jurídico, mas a gente fica um pouco nisso. Mas acho que a forma mais objetiva, mais jurídica de se analisar é como que esse mercado se comporta. Então, opa, você é um ponto fora da curva. Então, será que isso aqui não é deslealdade? Perfeito. Dentro ainda dessa seara, Fashion Law e Trade Dress, né? Conjunto imagem. Né, que o trade dress ele não tem um registro no Brasil, né, mas ele é protegido por meio da repressão à concorrência desleal. Então, dentro desse contexto, o trade dress ele é pujante, ele é presente no direito da moda? É bastante presente. Eu acho que é um outro caminho da PI interessante. A gente está falando do trade dress, né, de algo que, enfim, o professor Denis falava que sempre um dado, né, de toda a produção de propriedade intelectual é a originalidade. E aí, essa originalidade, ela vai ser chamada de forma diferente. Tá? Enfim, na patente vai chamar de novidade, na marca vai falar de distintivo. De uma certa forma, é algum tipo de originalidade. A gente está falando de coisas... algo novo. E o trade dress é isso. Quer dizer, eu apresento, por exemplo, uma estrutura de um estabelecimento, né, sei lá, para vender cinto. E esse estabelecimento ele tem uma apresentação visual para o público que ela é diferente, né, precisa ser distintiva, né, eu preciso ser reconhecido. E por isso ela tem uma certa novidade naquela conjugação de elementos, né? A famosa explicação. Você bate o olho naquele estabelecimento e você não precisa olhar a marca dele, o nome comercial, mas você, só para essa configuração estética eu sei que é a loja de cinto A. Perfeito. Lívia, agora a gente caminhando já para o final, né? Eu queria saber de você. Você já falou do que um profissional de PI precisa, mas quem quer trabalhar com Fashion Law? Né? Quais são os melhores caminhos? Como trabalhar com isso? Seja por conta própria, seja ingressando no escritório, seja indo trabalhar em alguma empresa voltada à indústria da moda, né? Como você disse, é uma empresa, uma linha, né, mercadológica pujante. E também eu acredito que a indústria da moda ela ganhou, o Fashion Law ganhou muito, né? E aí é um achismo meu, uma avaliação minha, principalmente por conta da internet. Eu costumo falar, né? Eu falei isso em outro podcast, que a internet ela foi o grande encontro dos mercados. Né? Ela foi esse grande encontro. Porque, às vezes, a lojinha de roupa da Dona Maria tinha ali a marca Loja de Roupa da Dona Maria aqui no Rio e tinha a mesma marca com a mesma proposta lá no Nordeste e elas não se encontravam, elas tinham um público extremamente regionalizado, território ali, uma limitação territorial, não se conheciam. Quando elas vão para a internet e abrem o Instagram e vai ver lá que o subnick dela, né, o nick dela tá copiado,
ela encontra ali um problema e isso faz com que as pessoas corram até para proteger, né, os seus nomes através de registro de marca e tudo mais. Então, assim, o que você acredita que um profissional, né, que queira trabalhar com Fashion Law, para a gente fechar, precisa? Eu acho que precisa das mesmas características de qualquer outro profissional para trabalhar com outro ramo. Então, a questão, obviamente, do estudo do direito. E se você estiver voltado para um setor industrial, obviamente, você precisa entender a dinâmica dele. Algum conhecimento. Não vai ser especialista nisso, mas entender a dinâmica, as necessidades. O que a gente no escritório, na verdade, faz em cada cliente, né? Você precisa entender a dinâmica de cada setor. O que para mim é bastante diferente, a minha experiência profissional, eu cheguei a ser estagiária na defensoria do GCRIM e depois fui para o escritório. Então, não tem uma grande diversidade de experiência em tipos diferentes, mas um profissional se ele está dentro de uma empresa, um jurídico de uma empresa, ele é um profissional, no geral, muito mais multifacetado. Então, quando a gente fala Fashion Law, o meu recorte, né, vou puxar a sardinha para o meu lado, para a PI, porque é o que eu sou especialista. Mas o Fashion Law, se eu estou falando, na verdade, da indústria da moda, todo o ramo do direito é aplicável. Então, esse profissional dentro da empresa, ele tem que ter aí, como outros profissionais, na verdade, de empresas, esse olhar muito mais multifacetado de ramos do direito e, obviamente, entendendo aquele setor para você dar soluções melhores, mais adequadas, caminhos jurídicos, né? Na verdade, o ideal, até óbvio, né? Uma hora o problema surge, a gente tem que dar a solução, mas dele também dar consultorias prévias para que a gente não tenha problema, para não ter que solucionar depois. Se a gente está falando de um profissional que vai trabalhar na área privada, num escritório, ele, a depender, novamente, né, de qual vai ser a abordagem dele, Fashion Law. Se for PI, é um profissional de PI, só que, novamente, ele precisa ter uma noção. É um olhar com carinho para a dinâmica daquela estrutura. Para mim, é algo muito mais simples, né? Eu desmistifico muito isso, porque, novamente, o olhar atento que eu tenho para um cliente da indústria da moda é o mesmo olhar que eu tenho para outra indústria. Né? Eu paro, qual é a dinâmica dessa indústria? Né? E elas vão ter suas peculiaridades. Então, para mim, a diferença, né, assim, o diferencial do profissional é isso, mas que também seria em outro ramo. Não, perfeito. Lívia, pela minha compreensão da aula que você deu aqui hoje pra gente, tanto de PI quanto de Fashion Law, é que o profissional de Fashion Law, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar, ele tem que entender de que o Fashion Law, o direito da moda, ele está sedimentado em vários ramos do direito, né? Então, assim, se você, por exemplo, está tendo uma roupa pirateada, nós temos aí um possível crime, nós temos aí infrações a direito marcário, nós temos infrações a diversas outras tutelas jurídicas existentes, nós temos repressão à concorrência desleal. Então, se você, profissional, quer trabalhar ou já trabalha com Fashion Law, você tem que se capacitar não só em todas as matérias possíveis de PI, como também em outras matérias mais tradicionais do direito. É essa capacitação que você tem que buscar, é essa multidisciplinariedade, né, que você precisa buscar. Né? Até porque, para você dar uma boa assessoria, ou dentro de uma empresa que você está trabalhando, ou no seu escritório, ou por conta própria, qualquer consultoria, você precisa ter uma visão ampla, você precisa ver o bolo como um todo para você saber a solução para aquela determinada fatia de problema. Exatamente, atenção a isso, atenção para aquele setor comercial, para a indústria, para o nicho comercial, como a gente queira chamar, né? E essa atenção para a indústria da moda, ela surge há pouco tempo. Então, obviamente, os cursos, né? O curso que eu coordeno, ele tem o primeiro módulo foram 10 aulas, com matérias diferentes, inclusive com uma profissional, que na verdade é uma consultora, uma designer de moda, hoje consultora de moda, e ela vai dar um panorama daquela ali do profissional, porque eu preciso saber, eu vou entender como profissional. E as outras áreas do direito aplicando aquilo ali. Então, é o olhar com carinho que a indústria da moda me parece que não tinha do direito. E o diálogo, e uma coisa também interessante da gente pensar, algo que a gente viu no movimento com as startups. A gente viu os advogados tirando gravata, a gente viu o advogado tirando blazer, porque ou
com startup, mas também a galera do Vale do Silício. Como que é a abordagem com essa, entre aspas, nova geração de tecnologias? É mais informal. Então, um profissional, não é que ele seja engessado, mas um profissional tradicional, porque o direito normalmente é muito tradicional, muito formal, vai ter dificuldade nesse acesso. Então é a mesma coisa no diálogo. Então, e o que é difícil pra gente? A gente começa a falar termo técnico, e aí você não se entende, aquilo fica desinteressante. É melhor, por exemplo, a gente já falando de design, segue criando do que entender aquilo que é difícil. Então, o profissional também precisa desse olhar. E aí você, enfim, se a gente já falando de profissional aí que atende outras demandas, ele um dia vai estar de terno e gravata, uma mulher, por os homens, mas a mulher vai estar absurdamente formal, mas no dia seguinte vai estar de um jeito. E por que e aí a gente está falando de comunicação, Daniel, né, para profissional, né? O que a gente. A forma, não é só o que a gente fala, a forma como a gente fala, a forma como se porta e a vestimenta, ela traz também isso, traz, às vezes, uma abordagem diferente. Às vezes você consegue ser. Você fica mais tranquilo, digamos assim. Né? Se a gente for pensar que a gente está aqui numa mesa que poderia ser uma mesa de audiência, o formato é da mesa de audiência. Sim. Né? As pessoas sentariam muito mais tranquilas para conversar com você do que sentariam se tivesse numa audiência. Então, porque é a formalidade, são os signos. Né? Então, eu acho que o profissional do direito, ele precisa também estar atento a isso, a depender do diálogo com a indústria que ele vai ter. Então, um dia, eventualmente, vai estar mais formal e no outro, algo mais informal. Perfeito. Lívia, eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela disponibilidade, né? Agradeço pela essa aula que você deu aqui, por compartilhar um pouco da sua experiência e da sua bagagem de conhecimento. E a gente se encontra no próximo episódio da Escola de PI. Agradeço aí pela sua audiência. Doesn't